Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Nelson Adler. Vim aqui rapidamente falar um pouco sobre o fenômeno denominado, chamado agora de outside político. O que é basicamente isso? Tá? O que se entende por essa ideia de outsider? Primeiro ponto, entender que a gente está falando aqui de um indivíduo que é diferente, foge completamente ao padrão de modelo político ou do político tradicional, né? Ele vem com uma linguagem diferente, ele vem com um hábito diferente, uma postura diferente, né? E esse tipo de perfil é cada vez mais comum dentro do ambiente político, tá? Talvez o maior exemplo disso é o caso agora dessa figura chamado Pablo Marçal. Estamos falando do candidato, né, à prefeitura de São Paulo e que cresceu nos últimos dias nas pesquisas devido à sua postura, o seu comportamento muito diferente do padrão do político tradicional que a gente conhece. Essa é a característica do político outsider. A primeira coisa assim, mas Nelson, mas o que é um outsider? Bom, do ponto de vista da sociologia, outsider está relacionado a um estranho, um forasteiro. Isso, na verdade, não é eu que estou falando. Quem menciona isso é o sociólogo britânico Howard Beck, mas temos também um outro que é o Norbert Elias, tá? Que eles vão falar, eles vão mencionar sobre essa figura do indivíduo que ele não é do meio, ele não é do métier, digamos assim. Porque a primeira coisa a entender é assim, o que é um outsider? Né? O conceito de outsider é justamente um indivíduo que não faz parte daquele meio. Tá? E por isso ele acaba sendo visto como exótico, diferente. Tá? Então, do ponto de vista social, vamos pegar aqui essa questão social, vamos pegar aqui o caso dos imigrantes. Boa parte dos imigrantes na Europa, né, africanos, vamos pegar aqui, ou latino nos Estados Unidos, são classificados ou são tratados como outside. Por quê? Eles não são daquele meio. Eles vieram de um outro local. Eles têm hábitos e costumes diferentes. E por isso, eles podem ser discriminados, eles podem ser rotulados, né, como acontece, né, tanto na Europa como também nos Estados Unidos. Então, o outsider ele é aquele indivíduo que foge a um padrão. Pegando aqui o caso dos judeus, durante muito tempo, o povo judeu ele foi muito discriminado desde a Idade Média. O antissemitismo existe desde lá. E é só tu pensar assim, pensa que é uma comunidade de cristãos em plena Idade Média que começa a vir os judeus. Eles têm um hábito diferente, um costume diferente, um modelo religioso diferente. Então isso faz deles indivíduos que vão ser vistos como estranhos e perigosos. Tá? É por isso que o antissemitismo ele sempre foi muito forte na Europa. Então os outsiders eles têm essa característica de serem um comportamento, terem um hábito diferente. Tá? Aí quando você olha para a política, os outsiders eles tomaram, na verdade, nos últimos tempos muita força, ganharam muita força nesse sentido. Porque a gente está falando de indivíduos que eles não pertencem ao meio político. O que acontece, gente, é que já faz algumas décadas que existe uma espécie de saturação da população em relação ao político tradicional. Isso não só aqui no Brasil, como em diversas partes do mundo, as pessoas cada vez mais elas ficam desinteressadas pela política, há um desinteresse por parte até mesmo do jovem em relação à política. Né? A gente verifica que existem alguns países onde não existe o voto obrigatório e as pessoas estão cada vez menos indo à sessão eleitoral para votar, porque elas acreditam que muitas vezes isso não vai adiantar em nada. Há um pessimismo, há um ceticismo em relação ao político tradicional. Aqui no Brasil, então, isso é muito grande, isso é muito forte. Então o que acontece? Nos últimos tempos começaram a surgir os outsiders, que eram indivíduos que eles não pertencem ao métier político, eles vêm de outras áreas, né? E eles se caracterizam por um discurso, por uma fala diferente. O Pablo Marçal se enquadraria perfeitamente nisso, como também o Donald Trump.
né, o ex-presidente norte-americano que está disputando agora para vir de novo para a Casa Branca, né? Porque são indivíduos que eles se arrogam como não pertencendo ao mundo político. Eu não sei se vocês já perceberam, né, nós estamos agora num processo eleitoral, né? Em todo o país você vai ter eleição para prefeitos e também para vereadores. Pode perceber que muitos candidatos a vereadores, eles são outsiders. E eles gostam de mostrar que são outsiders. Por quê? Tu vê casos do tipo, tá lá o candidato põe assim, coronel fulano de tal. Não é o nome do indivíduo, não, eles põem primeiro o título. Coronel fulano de tal, comandante ciclano, né, para dizer que ele não é um político tradicional, ele veio das Forças Armadas, ele é um empresário, ele é um apresentador, certo? O caso, por exemplo, dos influencers digital. Então, tem muito, é uma tática. É uma tática. Tu vê muito hoje em dia militares entrando, se aventurando na política. Tá? Então eles fazem muitas vezes essa tática, tipo, olha, cabo fulano de tal para vereador, comandante fulana de tal para vereadora, e assim vai. Quer dizer, isso é uma tática, tá? Para mostrar para a população assim, olha, a gente não faz parte dessa corja de político, nós somos um grupo novo, eu sou um indivíduo que veio do povo, alguma coisa assim, tá? Tu vê aquela coisa assim, tipo, aqui na cidade onde eu moro, tem muito isso. Tem um candidato agora que é muito conhecido por ser delegado de polícia, né? Ele está vindo agora para se candidatando, aí ele põe ali, delegado fulano de tal, quer dizer assim, aquela coisa, olha, o candidato, eu luto contra a criminalidade, não sei o quê, tá entendendo? Por quê? Porque é para mostrar pro eleitor que, olha, eu não faço parte desse político tradicional, né? Ou então, no ponto de vista religioso, tu tem o quê? O reverendo fulano de tal para vereador, sabe? O pastor fulano de tal para vereador. Essas coisas são os outsiders, tá? Então é alguém que vem do métier, ele está fora daquele métier político. O Donald Trump, por exemplo, que já foi presidente norte-americano, ele se arrogou muito disso. Ele usou muito esse discurso de ser o outsider. Olha, eu sou um empresário, vim do mundo empresário imobiliário, tive fortuna, ganhei fortuna, tá? Ele fala muito do mérito dele, mas ele esquece que boa parte da fortuna dele é em parte decorrência do pai dele, que era milionário, um cara que tinha grana e ajudou muito o filho. Então, são essas coisas assim. Então, cada vez mais tu vê empresários, militares se aventurando nesse mundo político. E a figura do Pablo Marçal, né, ele se caracteriza por isso também. Porque entenda uma coisa, assim, a gente vê, por exemplo, um indivíduo desse crescendo muito, e tem muita gente falando assim, não, mas ele faz parte de uma ala bolsonarista. E é por isso que ele está crescendo. Bom, eu discordo muito disso. Eu parto da ideia de que ele não faz parte de ala nenhuma. Tá? Ele é um indivíduo que vem com um discurso diferente. Primeiro que ele é coach. Tá? Ele é um influenciador digital. Ele ganha muito dessa notoriedade que ele tem hoje por causa das redes sociais. Tá? Então ele se apresenta como um cara novo. Tanto isso é verdade, que ele não é um bolsonarista, que ele está incomodando o próprio Bolsonaro, porque o candidato do Bolsonaro para a prefeitura de São Paulo é o atual prefeito de lá, né? Então, assim, o Bolsonaro já disse que não apoia esse Pablo Vittal, tudo mais. Então, é assim, tu tem uma briga ali. Mas ele não é propriamente dizer assim, ele é um bolsonarista. Não. E ele está pegando voto de bolsonarista também, eu entendo que não. Ele está pegando voto daquele eleitor que está descrente, que não acredita mais em político nenhum, tudo mais. Então é um fenômeno novo. É um fenômeno novo chamado outside da política. Que se tu analisar com calma, isso é cada vez maior em diversas partes do mundo. Não é só aqui no Brasil. Tá? Quando tu vê, por exemplo, cara, um economista, né, que não era da ala política, né, se tornando presidente da Argentina, tá, se enquadra nisso, é um outside. Tanto é que ele tem um discurso diferente, ele tem um papo diferente, ele é polêmico, ele gosta de chamar atenção. Então os outsiders, eles estão espalhados. Né? Eles fazem parte desse modelo que é cada vez mais comum
tá? Aqui no Brasil isso é muito forte. Então tu vai ver o quê? É uma impressão que eu tenho é de que provavelmente o número de outsiders que vão ser eleitos vai ser muito grande. Tu vai ver muito militar sendo eleito, tu vai ver empresário sendo eleito, tu vai ver pastor sendo eleito, não sei o quê. Por quê? Porque são outsiders que vêm com aquele discurso diferente, tudo mais. Olha, eu não sou da política, faço, tá? Entretanto, a gente sabe que a política ela corrompe, né? E a política ela tem essa capacidade, essa habilidade de corromper e achar que porque você entrou na política você vai seguir as mesmas ideias do passado, não é bem assim, a coisa não funciona, a história não mostra uma outra coisa, né? De que muitas vezes quando você entra na política, você acaba esquecendo o que você falava no passado, então tem muito isso. Há uma ideia, quer dizer, até um tanto inocente por parte da população, de achar que os outsiders eles vão solucionar os nossos problemas, quando não é bem assim, tá? Eles são, alguns podem ser aventureiros, simplesmente aventureiros. Outros podem ter realmente uma proposta, uma ideia legal, uma coisa realmente de querer fazer uma coisa diferente e melhor para a população. Entretanto, há em volta deles uma áurea do diferente. E o diferente que quer disputar e que quer brigar contra o político tradicional. E isso dá certo por quê? Porque no momento nós estamos vivendo um período realmente de descrença muito grande na figura do político tradicional. É isso, pessoal. A gente fica hoje por aqui. Um abraço.